Meu nome é Alessandro, sou um dos pastores no AN. E é isso aí. 1 João 2, versículo 1. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos parar por aqui. Então, o apóstolo João, ele está escrevendo a igreja, e ele usa o termo filhinhos. E só dele usar esse termo filhinhos, nós já vemos que o apóstolo João e a igreja, eles tinham uma relação familiar. Eles não tinham uma relação institucional, eles tinham uma relação muito mais superior do que essa, era uma relação familiar. Então ele diz assim: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O desejo dessa carta, o desejo dessa epístola, é que através dessa epístola vocês sejam levados a um lugar de santidade. No entanto, o próprio apóstolo João, nessa mesma epístola, ele diz que o homem peca. E aquele que diz que não peca, ele está pecando. Mas então o apóstolo João, ele nos ensina uma coisa: eu estou falando tudo isso aqui para que vocês sejam levados a um lugar de santificação. No entanto, se em algum momento vocês pecarem, saiba que vocês têm um advogado diante de Deus. Agora, a gente precisa entender qual é a necessidade de termos um advogado diante de Deus. E por que o Senhor Jesus é o nosso advogado? É muito interessante, porque quando você está no contexto evangélico, você chega para um jovem que nasceu na igreja e viveu na igreja a vida inteira e tudo mais. Você chega para ele, principalmente na sua adolescência, você vira para ele e diz: você é um pecador. A primeira reação de alguém que está na igreja é: meu Deus, eu não sou pecador, eu nunca fui para o mundo, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por que nós precisamos de um advogado? É porque o Pai está bravo conosco? Não, é um pouco mais complexo do que isso, e a gente vai um pouquinho mais profundo nisso. Porque se nós estamos na Páscoa, eu poderia ir lá em Êxodos e a gente falar sobre Páscoa e tudo mais, mas hoje eu quero falar sobre a mesa da Páscoa. Então, eu não vou voltar toda a história, eu quero apenas apresentar o Evangelho, o Cordeiro de Deus, e então a gente construir. Mas por que então que nós precisamos desse advogado? Porque nós temos nós somos pecadores, né? Então a Bíblia diz em Romanos 5 que nós éramos inimigos de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós não éramos apenas alguém do qual Deus não tinha amizade. Nós éramos inimigos de Deus, porque todo aquele que anda segundo o preceito do mundo deixa de andar segundo os preceitos de Deus. Então, Efésios 2, de 1 a 5, o apóstolo Paulo deixa bem claro que aqueles que andam segundo a carne, eles andam segundo o domínio de principados e potestades. Então, aqueles que andam segundo a carne, eles não estão sendo governados por Deus, então eles estão sendo governados por esses principados e potestades. Eles são escravos da própria vontade. Então, nós precisamos entender que nós não éramos apenas alguém distante de Deus, mas nós éramos inimigos de Deus. E o que acontece então? Nós temos um tribunal aqui. O tribunal tem o homem que está sendo acusado, a mulher que está sendo acusada, aquele que o está acusando, o advogado de defesa, e nós temos o juiz. Quem é o justo juiz? Deus, o Pai, é o justo juiz, assentado em seu trono. Quem é o acusador? O diabo é o acusador. Quem é o acusado? Você e eu somos acusados. Quem é o advogado de defesa? Jesus é o nosso advogado de defesa. Então a gente precisa entender o seguinte: nós recebemos uma condenação, alguém disse que nós somos pecadores, alguém nos acusou como pecadores.
Agora, o grande problema disso aqui tudo é que essa acusação é verdadeira. Essa acusação, ela é real, porque sem Cristo, nós não podemos ter a Cristo. Sem Cristo, nós não podemos ter a Deus. Então, vamos parar aqui. Então, o diabo chega diante de Deus Pai e diz assim: Deus Pai, esse homem ou essa mulher que você ama, esse povo aqui que você ama, eles são pecadores. Então, Deus, o Pai, Ele é santo. E isso é uma das coisas que a nossa geração tem mais dificuldade de entender. E quase todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, eu toco nesses assuntos, porque nós precisamos amar o Deus completo e não o Deus em partes. E o Deus completo é santo, é bom. E porque santo é bom, Ele odeia o que é mal. Ele odeia o que é sujo, Ele odeia o que é pecado. Então Deus, o Pai, Ele olha para essa criação que está condenada, que está caída, e Ele diz assim: a minha ira se acende diante de tanto pecado. A minha ira se acende diante de tanta maldade. Mas então o apóstolo João diz o seguinte: mas fiquem em paz, porque vocês têm um advogado diante do juiz. Vocês têm um advogado diante de Deus. Que advogado é esse? Esse advogado é Jesus. Agora presta atenção. Esse advogado, olha como é que o apóstolo João ele descreve Jesus. Ele diz assim: e se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai. Olha como é que ele descreve: Jesus Cristo, o justo. Uau! É como se no crachá do nosso advogado estivesse escrito assim: justo. Então, quando o nosso advogado chega diante do Pai, ele faz uma coisa que nenhum advogado de defesa faria. Ele diz assim: Pai, o acusador está com toda a razão. Eles são de fato pecadores. Então ele chega diante de Deus e ele diz: realmente eles são pecadores. Agora, Pai, não os condene. Por quê? Porque eu sou justo por eles. Uau! Então o nosso advogado de defesa, ele não nos defende pelo nosso mérito, mas pelo próprio mérito. Vamos lá, alguém? Você está me entendendo aqui? E é por isso que o apóstolo João deixa bem claro: Jesus Cristo, o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Agora vamos parar aqui de novo. Eu tô queimando. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que isso significa? Isso significa que quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando nós olhamos para o tabernáculo, para os sacrifícios que os judeus eles ofereciam diante de Deus, então eles pegavam um pouco do sangue do animal puro que eles imolaram, e eles pegavam esse pouco de sangue e eles aspergiam diante do altar, e esse sangue era propiciação pelo pecado do povo. O que significa essa coisa de propiciação? Significa que o salário do pecado é a morte. Vou explicar de uma maneira bem simples. O salário do pecado é a morte. Deus, sendo bom, não aceita o que é mal, porque se ele aceita o que é mal, ele se torna mal. Então Deus odeia a maldade. A Bíblia diz que Deus está segurando a sua ira para o grande dia. Jesus ele construiu um chicotezinho e entrou na casa de Deus e disse: o zelo da casa de Deus me consome. Então presta atenção numa coisa: Deus odeia o pecado. Então agora Deus tem um grande problema para resolver, porque Ele está olhando diante de um povo que Ele ama, mas Ele está dizendo o seguinte: mas eu odeio o que eles estão fazendo. Então Deus está sentindo duas coisas. Ele está sentindo amor e ira. Mas o que é a propiciação? A propiciação é a satisfação da ira. Vamos lá, alguém? Então o que o Cordeiro de Deus fez? Ele se ofereceu como propiciação. O sangue de Cristo propiciou a ira de Deus, satisfez a ira de Deus. Vamos lá, alguém? Então o nosso advogado, ele chega diante de Deus, o Pai, ele diz assim: Pai,
Tá tudo certo. Nós pagamos o preço. Presta atenção, meus irmãos, Deus não é homem para que minta. Deus ele não tem caráter duvidoso. Deus é sim, sim, não, não. Ele nunca enviaria alguém que deve ser condenado de volta para casa sem ser condenado. Ele é um justo juiz. Então, quando você se apresenta diante de Deus, mesmo sendo alguém falho, você precisa ter total entendimento que um cordeiro foi morto por você. Mas dessa vez, como a nossa pastora Ana pregou, acho que domingo passado sobre Hebreus, dessa vez, você precisa agora procurar no nosso canal. Aproveita e curte, compartilha e manda para os seus amiguinhos. Você procura lá, não sei qual que é o nome da palavra, assiste todas da Ana, que aí você vai achar. E ela falou sobre Hebreus, que quando nós estávamos, então, no sacerdócio levítico, nós tínhamos o sacrifício de animais, e esse sacrifício, eles perdoavam os pecados, mas eles não transformavam o pecador. E de ano em ano, de ano em ano, o sacerdote precisava oferecer de novo um sacrifício. Mas agora, Hebreus diz que o nosso sumo sacerdote entrou não em templos feitos por mãos de homem, mas no templo celestial, no templo superior. E ele não ofereceu sangue de animais, mas ele ofereceu o seu próprio sangue. E agora não há necessidade que se refaça o sacrifício, porque esse cordeiro que foi morto, ele vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Meus irmãos, todas as vezes que nós entramos diante da presença de Deus, Deus se lembra do sacrifício do seu Filho. O advogado, o pastor da nossa alma, o amigo fiel. Você está comigo ainda? Você está feliz? Esse é o nosso cordeiro. Um dia o profeta João Batista, ele estava pregando no deserto e ele teve o privilégio. Ele teve o privilégio de olhar a face de Jesus, apontar com o seu dedo e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós até agora falamos da satisfação da ira de Deus, mas eu preciso fazer um parênteses aqui com você. A ira de Deus é satisfeita em seu Filho por aqueles que se apresentam diante dele no seu Filho. Mas é um erro dizer que toda a ira de Deus já foi satisfeita. Quando nós olhamos, eu vou te dar alguns exemplos. Quando nós olhamos para as injustiças do nosso dia a dia, vamos falar do nosso atual momento. Nós estamos diante de uma pandemia, e no meio de uma pandemia que pessoas estão morrendo ou de fome ou de saúde, nós temos muitos em situação de poder, não só de governo, mas financeiro, que usam desse momento delicado para ganhar ainda mais, para sobressair ainda mais em cima dos pequenos, em cima daqueles que estão desfavorecidos no momento. Meus irmãos, você acha que o Senhor olha diante lá dos céus, Ele olha para a terra e Ele e Ele não liga para isso? Você acha que a cólera de Jesus, você acha que a ira de Deus não se acende quando uma menininha com 3, 4 anos é abusada? Quando um menino é vendido em tráfico? Quando uma esposa apanha? Quando um marido, é traído? Não sei. Você acha que a ira de Deus não se acende olhando a criação que Ele fez, sendo oprimida a um cativeiro? Vamos lá. Os filhos de Deus, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses experimentam de propiciação. Agora o mundo ainda experimentará da ira de Deus. Você está feliz ainda? E isso deveria te trazer grande esperança. Isso deveria te trazer uma grande alegria. A gente vai falar disso mais para o final da palavra. Mas o nosso cordeiro não é um cordeirinho. O nosso cordeiro não é um cordeirinho mais. O Apocalipse diz que eu vi num trono um cordeiro como se houvesse sido morto.
mas agora ele reina sobre aquele trono. E o anjo diz a João, diz assim, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir os selos. Meu amigo, meu amiguinho, nós temos uma esperança. Sabe qual é a palavra de maior esperança que eu posso te dar nesse domingo de Páscoa, onde talvez você está do lado de alguém que está sofrendo problema de saúde, ou você esteja num problema financeiro muito difícil? Sabe qual é a maior mensagem de esperança que eu posso te dar? É eu olhar bem nos seus olhinhos e te dizer o seguinte: o mesmo Senhor que veio nos livrar do pecado, também virá e nos livrará de toda injustiça terrena. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Sabe, eu sou vascaíno. Nada a ver, né? Eu sou vascaíno. E hoje eu estava vendo uns negócios do Edmundo e me deu maior saudades. Saudades daquilo que vivemos. Saudade, porque ele jogava muito e tudo mais. E aí eu até estava brincando com um amigo meu que também é vascaíno. Mas essas saudades que eu tenho de Edmundo jogar no Vasco é uma saudade que não pode ser saciada. É uma saudade, é uma expectativa saudosista de glórias passadas. Vamos lá, você está me entendendo isso? Agora, eu tenho uma saudade. E essa saudade é a respeito de glórias futuras. Meu amigo, eu não sei se você está me entendendo aqui hoje. Eu não sei, existe uma esperança. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nesse momento nós precisamos talvez reinventar as nossas finanças, reinventar o nosso trabalho, reinventar tudo. Você tem que fazer isso, e se você precisa de alguma ajuda, fale com a gente quer te ajudar. Se a gente não sabe o que fazer, a gente vai orar, vai jejuar junto. Deixa eu falar uma coisa, discipulador. Você não precisa ter todas as respostas, meu amigo, você só precisa saber orar. Amém? Jejua com seu discípulo. Passa mal de fome, mas a resposta vem, aleluia. Hora de madrugada, que a fila é curta e vamos para cima. Agora, algum dia outra coisa vai nos acontecer. Algum dia outra tribulação vai nos acontecer. Mas existe uma estaca firmada, existe uma firme esperança. Ele virá. Ele virá. Então, feito esse parênteses, que a ira de Deus foi satisfeita em seu Filho, mas por aqueles que estão nele, nós também precisamos falar da manifestação do amor de Deus. Meus irmãos, o nosso Cordeiro é tão perfeito, que ele também ele não é apenas o meio pelo qual Deus satisfaz a sua ira, mas ele também é o meio pelo qual Deus manifesta o seu amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a bendita vida eterna. Então esse juiz que está olhando para aquele réu, ele está dizendo assim, mas eu amo tanto. Eu preciso julgá-lo, porque ele é pecado. Mas eu o amo tanto. Com uma mão o Senhor, ele satisfaz a sua ira, e com outra mão ele satisfaz o seu amor. Tudo isso em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Eu gosto muito de uma música do Faf e da Jaque, lá da família dos Sinclair, eles dizem: Cristo é tudo que de Deus podemos ter. Se tem uma coisa que eu quero de Deus é Cristo, meus irmãos. Cristo revelado. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Eu não aguento isso, cara. Cara, a resposta de Jesus nos momentos mais drásticos da vida dele era muito contrária às minhas. Ele é muito santo. Sabendo Jesus que era a hora dele morrer. É isso que a Bíblia está dizendo. Sabendo Jesus que era a hora dele ser crucificado. Tendo amado os que eram seus, os amou até o fim. Ai, meu Deus.
durante a ceia, olha isso que ele estava fazendo, meu Deus do céu. Olha o que ele estava fazendo. Em Lucas 22, o mesmo verso, a Bíblia diz que Jesus vira para os discípulos e ele diz assim: eu tenho desejado ardentemente ceiar com vocês. Não, peraí, a gente estava falando do cordeiro, não é? Esse é o nosso cordeiro. É assim que ele quis ser lembrado. Você entende isso? Você entende isso? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu sou muito emotivo, não parece, mas eu sou muito assim, eu sou muito dodói, assim. Eu não sei se dá pra... As pessoas têm medo de mim, não é? É muito triste isso. Eu até choro, sabe? É sério. Pergunto pra Bru. E tipo assim, eu sou o cara que quando eu tiver velhinho, todo ano eu vou reunir minhas filhas, meus filhos, meus netos, eu vou falar assim pra eles: meus filhos, quando eu morrer, se lembrem de mim assim. Jesus, quando foi morrer, ele sentou e disse assim: façam isso em memória de mim. Você está entendendo? Jesus, quando ele estava prestes a ser imolado, vou até fechar aqui que não tem nada aqui. Quando ele estava prestes a ser imolado, Jesus virou para os seus discípulos: senta aqui, façam isso em memória de mim. Ó, chega, eu estou arrupiado. Faça isso em memória de mim. É isso aqui que eu quero de vocês. Vocês serão lembrados como meus discípulos quando vocês amarem. Você já parou para pensar que no último dia de Jesus, ele ceiou? Mas que coisa estranha de se fazer no último momento. Que, meu Deus, não sei, faz uma cruzada. Se fosse eu ia gravar um EP, sei lá, escrever um livro. Então Jesus, não, ele faz diferente. Ele pega os seus discípulos, ele senta na mesa com os seus discípulos, e ele diz: chegou minha hora. Lucas 22, eu tenho desejado ceiar com vocês. Aí ele pega o pão, ele pega o vinho. Sabe aquele cordeiro que a gente acabou de falar? Sabe toda essa obra magnífica que ele fez? É assim que ele manifestava ela. Sabe, Jesus tem falado muito disso comigo, assim. Alê, eu seguro com a palma das minhas mãos tudo o que há. Mas eu faço questão de saber onde você trabalha. Olha, sabe, Alê, eu seguro todas as coisas do universo. Mas eu estou muito interessado em saber como estão suas emoções. Como é que está a sua família? Você está descansando? Você entende? Deus é o Deus de tudo, mas Ele também é o Deus do um. Versículo 3. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha isso. Jesus tinha uma cruz para enfrentar, mas ele sabia que ele veio do Pai e que ele voltava para o Pai. Meus irmãos, a convicção de onde veio e de onde vai te faz suportar qualquer cruz. Te faz olhar para a cruz como uma caminhada. Te faz olhar para o processo como uma leve e momentânea tribulação. Vamos lá, alguém? E aí, qual é a resposta de Jesus?
levantou-se da ceia. Então, nossa, ele estava ceando. Ele estava sentado na mesa. Ele se levantou. E por que ele se levantou? Tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Jesus se levantava para servir, irmão. Sabe, Judas levantou fugido. Jesus levantou para lavar os pés. Qual desses nós desejamos ser? Qual desses? Isso está fazendo sentido para você? Esse é o nosso Cordeiro. Sabe, irmãos, nada mudou. Nada mudou. Eu não quero mudar o que Deus me pediu para pregar. Eu não quero mudar o que Deus nos deu, irmãos. Não quero. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos o Senhor. Eu não sei se a Bru pregou sobre isso já para vocês, se vocês já ouviram. Ela que falou isso para mim, mas as tribos de Israel, elas são organizadas em um formato de cruz. Elas eram organizadas num formato de cruz. Se você for ler algum livro ou estudar, você vai ver isso. E a Bru me disse, ela disse assim, meu amor, a organização do povo de Deus é a cruz. Como que nós organizamos as coisas? Cruz. Damos cruz para as pessoas. A morte para o eu promove a vida para o nós. Quem tem dificuldade para o nós é porque tem muito eu. Faz sentido isso? E quando você olha para a história do povo de Israel, que em algum momento ela se torna, ela se mistura com a nossa, mas elas têm aplicações um pouco diferentes, mas não estou aqui para falar disso. Você vê que se trata de um Deus reunindo um povo para que eles tenham comunhão. Então, quando nós olhamos para a história da fé, a fé que nós temos, nós falamos de Deus que escolheu uma família, Abraão. E dessa família, Gênesis 12, eu farei bendita todas as famílias da terra. Então, o assunto, mesa, comunhão, família, comunidade, estar junto, coração, entranháveis afetos, sempre foram a linha em que Deus traçou durante todo o curso. Então, de repente, aparece o Cordeiro Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. E no último dia de sua vida, ele não chega e não fica orando pelos discípulos para que eles recebam poder do alto, mas eles dizem assim: sentem aqui comigo. Eu estava desejando muito que esse dia chegasse. E ele levantou da mesa, ele serviu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou queimando por isso muito. A maior promessa que nós temos se chama, sabe o quê? A presença de Jesus. Como assim, Lê? Do que você está falando? Eu estou falando que Deus está arquitetando um plano desde Noé, desde Adão. E que plano é esse? Um povo só meu, minha propriedade, e eu habitarei com eles, e eles comigo, e para todos sempre, 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 sempre. Eu acho que não tem nada mais que me faça do que o desejo furioso de Deus
de estar conosco, meu amigo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus, sabe quando a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro? Ela não está dizendo que Ele só te salvou dos seus pecados. Não, meu amigo. Ele está dizendo que Deus um dia estava suficiente em seu trono, vivendo exatamente o que Ele vive hoje, em toda a sua plenitude e glória. Então Ele pensou, eu quero eles aqui. Meu amigo. Vamos lá, alguém? Não. Deixa eu te falar outra coisa. Para pra pensar. Eu tô rude, eu tô queimando. Para pra pensar outra coisa comigo. Nós vemos casos de salvação de pessoas que não são judeus no Antigo Testamento. Então por que nós temos uma nova aliança? Sabe por quê? Porque Deus está traçando um plano. E a vinda de Cristo, a sua primeira vinda, é para colocar a lei dentro de nós. Deus quer o coração do seu povo. Deus quer transformar o coração do seu povo, para que naquele grande dia nós possamos viver com Ele para todo sempre. Você está entendendo o que eu estou te falando? O lugar da comunhão, o lugar da mesa. Quando nós lemos Atos 2:42, nós vemos a intencionalidade da primeira igreja de ter comunhão. Talvez a palavra mesa está sendo tanto usada pela igreja que está meio... Mas, se você prefere então comunhão, comunidade, talvez família também, você cansou dessa palavra, fala outra coisa, não interessa. Ou fala o que você quiser, mas vive, por favor. Porque a proposta do evangelho é essa. Mas, meus amigos, eu quero te perguntar de todo o coração: qual foi a última vez que você se assentou com seus irmãos e vocês ceiaram juntos da palavra? Vocês se alimentaram da presença. E vocês choraram juntos. E vocês oraram uns pelos outros. Qual foi a última vez, meus irmãos, que não seja numa reunião programada da igreja, que você passou tempo diante da palavra com alguém? Qual foi a última vez que a sua vida se misturou com a vida de outra pessoa, meu amigo? Vamos lá, cara. Você precisa queimar comigo nisso. Sabe qual foi a última vez que você sentou com seus amigos aqui da igreja, ou outra igreja, ou seja lá de onde for, e você sentou e falou assim: Deus, o que o Senhor está fazendo no Brasil? Deus, o que o Senhor quer para a nossa igreja? Deus, o que o Senhor deseja que eu faça para a minha igreja? Deus, Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina. Senhor, eu quero ter comunhão. Eu quero ter comunhão não apenas contigo, mas com os meus irmãos. Eu quero repetir o que o meu cordeiro me ensinou. Isso faz sentido? Coríntios 11. Onde é? Versículo 23 diz assim: porque o que recebi do Senhor e o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 24: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor,
até que ele venha. Vamos lá, irmãos. Aqui nós temos uma boa notícia. Nós temos uma boa notícia aqui. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus morreu por mim. A boa notícia é que Jesus morreu por mim. A outra boa notícia é que Jesus disse que era para eu fazer isso até que ele venha. Ou seja, Jesus ressuscitou por mim. Jesus ressuscitou por mim, meu irmão. Jesus está vivo. Então eu tenho duas boas notícias aqui. Eu tenho a primeira notícia: Jesus pagou pelos meus pecados. Eu tenho uma segunda notícia: Jesus me deu uma nova vida. Eu tenho uma terceira notícia: Ele virá. Ele virá. Ele virá. Deixa eu te falar uma coisa. O Cordeiro da nossa Páscoa não apenas morreu, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Quando nós ceiamos, e não apenas, e presta atenção, o Senhor deixou claro que existe uma liturgia no povo de Deus que é a ceia, ok? Não estou de maneira nenhuma tirando isso. Mas existe um claro entendimento que o Senhor nunca desejou que isso fosse mera liturgia. O que eu estou querendo te ensinar aqui hoje? Que o Senhor Jesus, Ele nos salvou de algo. E Ele nos aponta para algo. Então nós temos um fundamento que fala do que foi, mas nós também temos um fundamento que fala do que será. Nós somos o único povo na terra que temos um fundamento futuro. Um verdadeiro fundamento futuro. Você já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus, ele nos deu ponto de saída, mas Ele também nos deu um ponto de chegada. Aí você diz assim para mim, Ale, mas e o caminho? Ele disse, eu sou esse trilho. Eu sou esse trilho. E Ele diz em vários momentos, me repitam, façam o que eu fiz, me copiem, façam exatamente o que eu fiz. E aí quando você lê, por exemplo, João 17, João 17 é bom, você gosta de João 17? Eu gosto de João 17. Em que Jesus diz que, da mesma maneira que Ele foi enviado, Ele nos envia. Quando nós lemos João 13, João 14, Ele dizendo, amem ao próximo como eu vos amei. Quando nós lemos Efésios 2, Efésios 3, que diz o seguinte, agora nós somos a família de Deus. Efésios 3, para que agora, por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta. O que eu quero dizer para você? Que Jesus nos deu um fundamento de onde nós saímos, um fundamento para onde nós estamos indo, e deixou bem claro que o caminho é coletivo. Deixa eu te falar uma coisa, esses dias eu estava discipulando uma garota, ela disse assim, então eu preciso me afastar um pouco da igreja, porque Deus quer me levar para o deserto. Que papo antibíblico. Moisés, estava no deserto com não sei quantos milhões de pessoas, meu amigo. Deus leva um povo ao deserto para falar com ele. Jesus, quando foi ao deserto, ele foi como um modo de nos ensinar, de ensinar o seu povo como vencer o deserto. Nenhum deserto deveria ser solitário. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quando você escolhe sair da comunhão, você sai da glória de dia e do fogo de noite. Sabe, o que protegia aquele povo no deserto de dia eles tinham uma nuvem. E de noite, eles tinham uma tocha de fogo. Quando você sai do povo,
você fica um doido no deserto. Tá entendendo? Existe uma grande diferença entre ser um peregrino e ser um viajante. São totalmente diferentes. Isso faz sentido? Então, a maneira como nós chegamos aonde nós vamos chegar. Presta atenção. O propósito final de Deus é habitar com o seu povo, estar com o seu povo, ter uma comunhão, ter uma comunidade, nações de reis e sacerdotes. Qual é o meio pelo qual? Uma comunhão. Qual é o meio pelo qual Deus nos leva ao seu propósito? A comunhão. Está fazendo sentido? Então nós não seguimos apenas um cordeiro que morreu, mas um cordeiro que venceu. E eu quero terminar essa palavra abrindo com você em Apocalipse. Vocês estão felizes, gente? Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 22, diz assim: e nela, na cidade, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Como diz o Vitinho, o Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Vamos lá, alguém. Vamos segui-lo. Vamos fazer o que ele fez. Vamos nos reunir em volta do seu testemunho. Agora eu quero terminar mesmo, olhando bem nos seus olhos e te dizendo: talvez essa palavra tenha sido muito boa. Talvez você está sentado na sua casa agora e você fala assim: nossa, que momento incrível. Eu estou aqui na igreja, coisa linda, maravilhosa, estou com meus amigos aqui. Está tudo ótimo. Mas tem alguma coisa que está faltando, meu amigo. Jesus. Jesus. Nesse domingo, se lembre dele. Nada está tão bem assim, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. O Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Vamos segui-lo. Amém? Amém? Vamos orar juntos? Ai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Senhor Jesus. Bendito, bendito, bendito. Digno de toda honra, digno de toda glória. O mais precioso, o mais digno, o mais glorioso. Você na sua casa, você aqui comigo, se você puder, vamos honrar o nome de Jesus. O mais glorioso, aquele que merece todas as coroas, aquele que merece toda a minha vida. Senhor Jesus, nós agradecemos pela sua morte, nós agradecemos porque o Senhor nos tirou do império das trevas. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo caminho, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu. E Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor virá. E o Senhor vai saciar
toda a injustiça. O Senhor vai acabar com toda a injustiça. Senhor Jesus, nós como igreja, nós levantamos as nossas vozes, nós levantamos os nossos corações e dizemos: Senhor Jesus, por mais que todas essas coisas sejam doloridas, todo esse momento seja difícil, não, nós nos apegamos à sua palavra, nós nos apegamos àquilo que o Senhor fez por nós, e nesse dia, nós não queremos nos moldar às dores do mundo, mas nós queremos levantar a nossa alma e dizer: minha alma, confia em Deus, espera em Deus, porque aquele que cumpriu é fiel para prometer. Senhor Jesus, nós fazemos uma aliança, nós estamos te seguindo, nós estamos te seguindo, Senhor, estamos te seguindo. Eu abençoo cada um dos meus amigos que está me assistindo agora, meus irmãos, a minha família, aquilo que o Senhor me deu. Deus, eu oro para aqueles que estão enfermos, sejam curados agora. Eu oro para aqueles que estão com depressão, que sejam curados. Eu oro que aqueles que estão sofrendo de ansiedade, que sintam agora um chamego na alma agora, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, a sua presença em cada lar, em teu precioso nome. Amém, amém e amém.